A gente tem a ação da resistência à insulina lá no nosso encéfalo, no nosso cérebro. Basicamente como? Em funções normais do nosso cérebro, do nosso encéfalo funcionando tranquilamente, a insulina e a leptina, que é uma proteína de saciedade, né, que manda sinais lá no nosso hipotálamo em neurônios chamados PONC e CART e NPYGRP, tá? Esse PONC e CART eles sinalizam saciedade e esse NPY e AGRP sinalizam fome. A leptina e a insulina e outros peptídeos chamados GLP-1, GIP, PYY atuam lá no nosso cérebro também estimulando saciedade. Em condições normais, tá? Condições sem resistência à leptina ou resistência à insulina. E toda pessoa que tem resistência à insulina tem resistência à leptina. E aí o que acontece? Eles vão lá no nosso cérebro e sinalizam saciedade. Então a gente tem maior saciedade, diminui a busca por ingestão alimentar e tudo mais. Em contextos de resistência, então aumento de gordura visceral, inflamação, aumento da lipogênese de novo causada pela hiperglicemia, causa resistência lá no nosso cérebro à insulina também e à leptina. O que significa que a comunicação com os neurônios PONC e CART, que sinalizam saciedade, fica mais dificultada e aumenta a dificuldade dessa sinalização, e aumentando essa dificuldade dessa sinalização e a sinalização de insulina que inibe esses neurônios NPY, GRP, que são neurônios que sinalizam fome. E aí o que acontece? A gente tem menos saciedade por conta dessa resistência à insulina e à leptina nos neurônios aqui. Então esses neurônios não sinalizam saciedade normalmente, né? Diminuindo assim a saciedade e aumento da busca por comidas, e a gente sempre vai estar aumentando sempre essa busca por ingestão alimentar, visto que a gente não vai ter o sinal de saciedade lá no nosso cérebro, lá no nosso hipotálamo, tá? Em condições normais isso não acontece. Em condições normais a gente tem os neurônios PONC e CART e a gente tem os neurônios NPY-GRP que sinalizam fome, e aí em situações normais a insulina e a leptina atuam aqui nos neurônios PONC e CART sinalizando saciedade, enquanto a grelina atua aqui nesses neurônios NPY-GRP sinalizando fome. Tá bom, mas vamos falar um pouquinho sobre a questão da frutose, tá? Primeiramente a gente tem que falar sobre a quantidade de frutose, que é preocupante. Então aqui eu trouxe esse estudo que basicamente ele pegou 82 homens obesos, tá? Para fazer parte desse estudo. Deram 75 gramas de glicose no dia, tá? E basicamente essas 72 gramas de glicose foi administrada de manhã, né? Após um jejum noturno, e foi visto de 10 em 30, 60 em 90, 120 a 180 e 240 minutos após a ingestão desse teste de glicose, que foi administrado 75 gramas de frutose, tá bom? E isso foi investigado durante 12 semanas. Então, basicamente, avaliando esses 75 gramas de frutose em indivíduos com resistência à insulina e obesidade, tá? Viram que não teve mudança significativa quando a gente fala de perfil lipídico, de risco cardiovascular e aumento de gordura abdominal. Então, nesse estudo aqui que eu trouxe, a gente vê que a ingestão de frutose em pessoas com obesidade e resistência à insulina, 75 gramas de frutose é ok, uma quantidade tranquila, você pode comer, não vai ter problema nenhum. Enquanto nesse outro estudo aqui, em pessoas saudáveis, tá? Conduzido em pessoas saudáveis, 100 a 125 gramas é ok, o consumo de 100 a 125 gramas de frutose é ok. Então, basicamente, obesidade, resistência à insulina, 75 gramas parece ser uma quantidade tranquila. Em pessoas saudáveis, 100 a 125 gramas também é tranquilo. Mas o consumo de frutose através da fruta faz mal? Então eu trouxe esse estudo pra gente avaliar, tá? E esse estudo basicamente ele concluiu, né, que o consumo de frutas numa dieta tem efeito antiobesogênico. Por diversos estudos que mostraram maior ingestão de frutas tiveram uma correlação inversamente proporcional ao ganho de peso, tá bom? Isso por algum fator que a gente pode não saber de mecanismos, mas também pela quantidade de fibra que tem na fruta, por uma questão de aumento da saciedade com esse consumo de fibra, logo também uma menor ingestão energética, então uma queda do total de calorias ingeridas, né? Uma maior ingestão de micronutrientes e fitoquímicos, né? Fitoquímicos que a gente não sabe, mas que realmente pode ajudar na questão de saciedade. Então aqui nesse estudo, nessa revisão que eu trouxe, eles também viram que o consumo de fruta, né,
equivalendo a 5 a 6% do total de energia, teve uma redução de peso de 2,3 a 6,8 quilos. Em outros estudos dentro dessa revisão, mostrou que o aumento das porções de frutas tem um efeito de redução, né, do risco de obesidade em 14 a 24%. O consumo de frutas não é relacionado ao excesso de frutose, né? Na verdade, se a gente for avaliar aqui, a gente vai ver que ele tem um efeito anti-obesogênico e basicamente aqui a gente vê que o consumo de frutose advinda das frutas não trouxe, na verdade, o consumo de frutas tem um efeito anti-obesogênico, né, como foi mostrado para vocês, tem efeito positivo na redução, né, na verdade, o aumento do consumo de porções de frutas em pacientes com obesidade, né, em pessoas com obesidade, reduz o risco em 14 a 24% de obesidade. O consumo de frutas não faz mal, o consumo de frutas é saudável, tá? O consumo de frutas não faz mal. E além disso, a gente tem que sempre perguntar a quantidade que tem numa fruta. Quando alguém fala, a fruta tem muita frutose, tá? Quanto? Tá? Quanto de frutose é muito? A gente viu aqui atrás que em pessoas com obesidade e resistência à insulina, 75 gramas de frutose é ok. Pessoas saudáveis, 100 a 125 gramas de frutose é ok também. Numa fruta de laranja, né, em média, contém de 3 a 4 gramas. Aqui eu coloquei 3 a 4 gramas. A cada 100 gramas de fruta. Então uma laranja de 100 gramas tem aproximadamente 4 gramas de frutose. Considerando que a gente vai consumir 120 gramas de frutose, a gente precisaria ter que consumir mais de 30 laranjas no dia para ter um efeito negativo, um efeito que vai ser prejudicial à saúde. Então tem que consumir muita fruta, isso laranja. Se você pegar, por exemplo, uma melancia, teria que ser 6, 7, 10 quilos de melancia, por exemplo. Então teria que ser uma quantidade absurda de frutose, o que é muito difícil uma pessoa normal consumir isso daí, né? Na verdade, eu acho que nenhuma pessoa em sã consciência consumiria mais de 30 laranjas, 6 quilos de melancia, 40 maçãs, sabe? É muita fruta, né? E aqui mesmo onde eu peguei, né, que foi na internet mesmo, só pesquisei lá, quanto de frutose tem 100 gramas de laranja, parece que, no entanto, é importante lembrar que as frutas não são extremamente ricas em frutose, tá? Não é extremamente rico em frutose. Né? Quando a gente fala de frutose, a gente fala de frutose de adição. Frutose, por exemplo, que vem no açúcar de um doce, então em chocolate, que tem um excesso também de frutose que eles colocam lá, tudo mais. Quando a gente fala de frutose, é esse tipo de frutose, não advinda das frutas, tá, gente? Aí você pode me perguntar, cara, e o suco? O suco, ele não é a fruta, que a fruta tem, por exemplo, fibras que aumentam a saciedade e lentificam a absorção do nutriente, tá? Então você pode me perguntar, e o suco, então? Bom, primeiro, o suco também a gente faz com uma quantidade limitada de laranjas, né? Então, geralmente, vamos falar que a gente faz um suco com 10 laranjas. Ainda é bem menor a quantidade que a gente precisaria extrapolar, que é mais de 30. Então, vamos trazer estudos que avaliaram o consumo de suco em pessoas obesas e na dieta da população. Tá bom, e o suco? O suco eu trouxe aqui uns estudos para falar sobre eles, tá? E no caso, esse daqui é um dos primeiros, tá, que eu trouxe, que é o consumo de 100% de suco de frutas, está associado à melhora da qualidade de dieta. Esse estudo foi de 2013 a 2016, eles conduziram ali, viram qual era o consumo da população de suco e tudo mais, e viram que a população que consumia mais suco tinha uma melhora na qualidade da dieta, pelo fato de consumir mais nutrientes, entre outras coisas. Além disso, esse outro estudo trouxe que o consumo de suco de frutas está associado ao menor risco cardiovascular, tá? E esse daqui, se a gente for analisar, então na cadeia de qualidade de estudos e de significância, esse daqui é um dos melhores, porque ele é uma revisão sistemática com meta-análise de estudos prospectivos e um ensaio clínico e ensaios clínicos randomizados, tá? E além disso, eu trouxe outro estudo que a gente vai analisar junto, né? Bom, e para falar um pouquinho mais sobre o consumo de suco 100%, eu trouxe esse estudo aqui, que ele é um ensaio clínico randomizado e controlado, o que significa que quando a gente fala de qualidade de estudo, ele tem um potencial gigantesco, ele é muito bom, ele tem uma metodologia muito boa. E vamos lá, esse estudo aqui ele avaliou o consumo de suco de laranja, né, e seus efeitos nos biomarcadores relacionados à obesidade, na perda de peso e tudo mais, né? Então, basicamente, o método foi um ensaio clínico randomizado e controlado com 78 pacientes obesos, tá?
com idades de 36 em média e um IMC de 33, dos quais, desses 78 pacientes, dividiram em dois grupos, onde um grupo consumiu o suco de laranja e fez uma dieta reduzida em calorias. No caso, o consumo de suco de laranja foi de 500 ml, e outro que fez uma dieta reduzida em calorias e não teve o consumo de suco de laranja nesse caso, tá? E viram que ambos os tratamentos tiveram resultados similares quando a gente falava de composição corporal, de perda de peso e tudo mais. Inclusive, se a gente vier aqui, né, embaixo, né, a gente vai ver que, por exemplo, o grupo que consumiu o suco de laranja teve o mesmo consumo calórico praticamente durante as 12 semanas, né? Porque o estudo foi conduzido durante 12 semanas, tá? Mais ou menos o mesmo consumo de carboidratos, de lipídio. A única coisa que mudou um pouquinho, né? Obviamente foi o consumo de vitamina C, porque quem obviamente tomou o suco tem mais ácido ascórbico e aí tem uma maior ingestão de vitamina C, comparado ao grupo controle, né, que só fez o negócio. Mas você vê aqui que o consumo proteico, de lipídios, de carboidratos e de energia foi muito igual, quando o de energia, se a gente dá um zoom aqui, né, ele foi um pouquinho maior, mas assim, significância total, um pouco maior. E viram que nessa questão, né, não teve mudança nenhuma quando a gente tratava de composição corporal e tudo mais. O mais interessante, se a gente avaliar o LDL medido em miligramas decalitro, o grupo que estava consumindo suco de laranja, que começou com um LDL 119, um alto fator de risco cardiovascular, reduziu para 85, enquanto o grupo controle, que estava com 115, reduziu para 105, ficando ainda um pouco acima do recomendado, né? Isso ainda assim é um fator de risco cardiovascular. Então a gente pode ver que o consumo, né, de suco de frutas, 100%, e nesse caso de suco de laranja, ele tem um potencial efeito do risco cardiovascular, né, na dieta de pacientes, por exemplo, pacientes que têm obesidade e dislipidemia. Então, através desse estudo e desses estudos em geral, a gente vê que o consumo de suco de frutas é saudável. Através desse estudo aqui, a gente vê que o consumo, né, de suco 100%, ele não vai atrapalhar numa dieta de emagrecimento, em fatores de, por exemplo, redução de peso, composição corporal. Na verdade, é insignificante essa mudança. E aí o que acontece? A gente também vê que ele tem um efeito potencial na redução do risco cardiovascular, de eventos cardiovasculares, tá? Então, o consumo de suco de frutas 100% apresentou uma melhora na qualidade das dietas em adultos, reduções de alguns biomarcadores de inflamação, biomarcadores que sinalizam risco cardiovascular, entre outras coisas. E o consumo de suco de frutas 100% na dieta, comparado a um grupo que não consumiu suco de frutas, parece não ter nenhuma diferença significativa em quesitos de composição corporal ou de perda de peso e tudo mais. Na verdade, ele até apresentou uma maior redução do colesterol LDL, né? E é muito associada ao risco cardiovascular. Mas é basicamente isso, gente. A frutose não é um problema. Em resumo, a frutose problemática é o excesso dela. E o excesso dela não é encontrado em sucos, não é encontrado em frutas. É encontrado em produtos industrializados, enriquecidos com xarope de frutose ou com açúcar. Açúcar é sacarose, que é 50% de glicose mais 50% de frutose. E aí esse consumo excessivo desses produtos industrializados ricos em frutose, em xarope de frutose, em frutose de adição, eles trazem problemas. Por quê? Resumidamente, porque aumenta a produção de gordura, né? Visto que ela não tem uma regulação de velocidade igual à glicose. Então, basicamente, a frutose tem maior potencial de virar gordura. Ela vai ter maior potencial de virar gordura visceral também, né? Como a gente viu. Ela apresenta ali no metabolismo dela um aumento da gliconeogênese, da produção de ácido úrico. Então, o problema de gota, é interessante reduzir alimentos industrializados que têm excesso de frutose. O excesso dela também é responsável por uma piora da resistência à insulina por diversos fatores, aumento do risco cardiovascular e tudo mais. Diferentemente do consumo de frutas e de suco de frutas, que apresentam nenhuma mudança. Quando a gente fala de perda de peso, na verdade eles apresentaram melhor, o consumo de suco de frutas apresentou uma melhora da qualidade de dietas em adultos. Além disso, demonstrou um efeito na redução do risco cardiovascular das pessoas. O aumento das porções de frutas
está associado a um menor risco de ganho de peso, né, o maior risco de obesidade. Ela ajuda inclusive a reduzir a ingestão energética, visto que é rica em fibras e fitoquímicos e tudo mais, que ajudam em diversos fatores. Então sim, o consumo de frutas e de suco de frutas é muito saudável. Mas óbvio, é interessante controlar. Se você é uma pessoa que quer emagrecer, você tem que encaixar o suco de fruta numa dieta. Não adianta você querer emagrecer consumindo suco de fruta sem encaixar ele na dieta, porque aí tem um risco de você aumentar a quantidade de caloria ingerida, e isso obviamente vai interferir. Mas se você é uma pessoa que está contando que o suco de fruta está na dieta ali enquadrado nos padrões calóricos, não vai apresentar nenhuma piora na perda de peso, em composição corporal ou algo do tipo. Na verdade, como a gente bem viu, ele não vai atrapalhar em nada de maneira significativa e comparado se você não tomasse nada, tá? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like aqui, comente. Se tiver alguma dúvida, como eu disse, pode ir lá no meu Instagram, manda uma mensagem pra mim e eu respondo a sua dúvida, tá? Se vocês tiverem dúvida, também pode deixar aqui nos comentários e eu vou responder. E é isso, gente, não esquece de aqui dar uma força, de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.